Oi, alunos do 7º ano, aqui é a professora Vânia Rabelo, fecha aqui meu coração, tchum, saudades. Amores, hoje a prof está aqui para fazer a resolução do exame diagnóstico sobre o conteúdo que a gente viu no 3º bimestre. Obrigada a muitos alunos que já enviaram para mim a resolução, porque vocês sabem, é importante vocês mandarem essas atividades, porque elas são a somatória da nota aprovativa de vocês, tá bom? Então, o que a professora Vânia cobrou nesse diagnóstico? Vocês viram que eu não coloquei nenhuma questão de cálculos. Porque o objetivo dessa unidade que a gente estudou geometria era vocês fazerem um entendimento geométrico do que a gente viu no capítulo. A gente estudou o quê? No 3º bimestre, a gente viu geometria, a gente fez um estudo de ângulos, tá? Aí no diagnóstico, a professora Vânia pediu o resumo de tudinho que a gente viu, só da parte geométrica. Então, o que era que eu queria de vocês? Nossa senhora, é o vizinho passando, foi mal. O que foi que eu pedi aí? Defina e dê exemplos. Primeira definição era de ângulo. O que é um ângulo? Lembra que até no vídeo eu falei, não tem um conceito próprio, mas tem o quê? Uma explicação para se subentender. Isso mesmo. É a junção de duas semirretas que se encontram em um ponto X, que é chamado aqui de ponto de origem, e essa abertura, ela dá o quê? Dá-nos entender que existem dois espaços, o espaço da região convexa e o espaço da região não convexa. Ou seja, os graus na parte interna e os graus na parte externa. E o que é? Por que a professora mandou definir ângulo? Porque a gente trabalha, quando estuda com ângulo, a gente trabalha em graus, né? E tem até a sua simbologia. Quem colocou lá a simbologia do número com uma bolinha, ótimo. E também explorar para vocês que nós temos um material chamado um objeto chamado transferidor. Esse objeto ele foi elaborado justamente para nos dar com precisão os graus de um em um. Nós temos dois tipos. Nós temos o transferidor de meia-lua, aquele que eu expus na nossa videoaula lá, e nós temos o transferidor completo. O de meia-lua ele mede até 180 graus e o outro mede 360 graus. Muito bom. Depois a professora pediu para você falar sobre a classificação dos ângulos. Nós temos 3 tipos de ângulo. Nós temos o ângulo reto, o ângulo nulo e ângulo de meia volta. Então, o que é um ângulo de meia volta? É um ângulo que no seu total dá o quê? 180 graus. O ângulo nulo e de meia volta, ele também pode ser considerado um ângulo de 0 graus, ou seja, um sobre o outro. Nós temos o ângulo de uma volta inteira. Então, se eu der uma volta inteira e parar em cima, fica nulo. Se eu der uma volta inteira e considerar todo o percurso que eu fiz, fica um ângulo de 360 graus. Então, nós temos um ângulo de 1/4 que é de 90 graus, um ângulo de meia volta que eu acabei de falar para vocês de 360 graus, e a gente pode medir qualquer tipo de ângulo com o auxílio do transferidor. Depois a professora Vânia perguntou, defina a declassificação de ângulos congruentes, complementares e suplementares. Então, o que são os ângulos congruentes? Que eu até falei para vocês que é igual, né? Mas que no estudo da geometria não se trata de, quando se trata de medidas, não se usa a palavra igualdade, e sim congruência. Aí muitos de vocês colocaram até o símbolo. O que é? São dois ângulos que têm a mesma medida. Se tem a mesma medida, são chamados de congruentes. E está aqui o símbolo. Muitas pessoas fizeram, graças a Deus, a demonstração com um exemplo e ainda exploraram a questão da demonstração do símbolo de congruência. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. São ângulos próximos um do outro.
fica coladinho um com o outro. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice, têm um lado em comum, são denominados ângulos consecutivos. Esses ângulos consecutivos, se eles possuírem pontos internos em comum, são também chamados de ângulos adjacentes. Pois a prof falou, explique com demonstração, um ângulo complementar. O ângulo complementar são dois ângulos consecutivos que a sua soma dê 90 graus, ou seja, quando a soma das medidas dos ângulos é igual a 90 graus, dizemos que os ângulos são chamados complementares. E os suplementares, essa medida, em vez de dar 90, é o que dá quanto? 180 graus. Ou seja, a soma das medidas dos dois ângulos, que é igual a 180, dizemos que esses ângulos são suplementares. Depois a prof falou para vocês também explorarem sobre retas paralelas e retas concorrentes. O que são retas paralelas? São retas que não se cruzam. E retas concorrentes são aquelas que se cruzam. Quando duas retas se cruzam, formam entre si 4 ângulos. Aí, quando a gente vai estudar esses ângulos, que a gente vai ver os tópicos que a professora Vânia pede ali na próxima. Bem, esses ângulos, eles podem ter medidas iguais ou diferentes. Quando as medidas são iguais, cada um tem 90 graus, 90 vezes 4, 180. E, neste caso, eles são chamados de retas perpendiculares. E temos o símbolo das retas perpendiculares. Quando elas não são perpendiculares, nós temos os casos de ângulos opostos pelo vértice. Se são 4 ângulos, esse é oposto a esse e esse é oposto a esse. Dois ângulos são chamados opostos pelo vértice quando os lados forem prolongamentos do outro e vice-versa. Se eu somar quaisquer dois ângulos desse, vai ter que dar 180 graus. Então, nós temos o quê? Os casos, de estudar essas retas cortadas por uma transversal. Então, quando eu pego duas retas paralelas ou concorrentes cortadas por uma transversal, eu tenho o quê? 8 ângulos, 4 em cada um dos encontros de ângulos. Então, nesse caso aqui, a gente pode estudar as particularidades desses encontros, que são chamados ângulos correspondentes, ângulos alternos e ângulos internos, colaterais. Então, vamos nós. Fazendo essa consideração de uma reta cortada por uma transversal, nós temos os ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? São os ângulos que estão do mesmo lado, mesmo lado, corresponde ao mesmo lado. Esses ângulos correspondentes, eles podem também serem congruentes. Quando é que eles são congruentes? Quando esse traçado dessa linha transversal acontece em duas retas paralelas, certo? Nas concorrentes são diferentes, não são congruentes, mas se forem paralelas, elas são congruentes, continuando a soma dos dois ângulos com um total de 180 graus. Agora, quanto aos ângulos alternos, se os ângulos correspondentes, eles podem ser alternos internos e alternos externos. Olha só, eles são alternos, mas do lado de dentro, são chamados alternos internos. Aqui, eles são alternos, mas do lado de fora, que são chamados alternos externos. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal também são chamados alternos congruentes, quando se trata do corte em retas paralelas. Ângulos colaterais, ângulos que ficam do mesmo lado, na parte interna e na parte externa. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal
determinam ângulos colaterais internos ou externos também suplementares, ou seja, que a sua soma dá 180 graus. A parte de triângulo que eu pedi foi simplesmente para vocês recordarem daquela demonstraçãozinha que eu fiz no finalzinho da aula. Lembra que eu peguei um triângulo e cortei em 3 pedacinhos? Juntei, e o que foi que nos deu no final? Quando eu juntei, eu fiz isso bem aqui. Deu o quê? 180 graus. Simplesmente para você fazer essa explicação, você poderia ter feito com auxílio do livro que eu expliquei, ou do vídeo, na qual eu expliquei com a demonstração prática, ou com auxílio aqui do livro didático. Era simplesmente explicar isso aqui e confirmar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Yes! Muito bom, aprendemos muito sobre geometria. Beijos, até a próxima!